Médium carece de se apresentar de maneira tão isenta quanto possível, ou seja, procurando anular-se psicológica e emocionalmente, pois, caso contrário, interferirá na sua qualidade. Conhecemos médiuns que colocam mais palavras na boca dos espíritos do que as ideias que estes conseguem lhes inspirar. Em suma, em mediunidade, o bom senso é indispensável, porque a responsabilidade maior pela comunicação obtida, em regime de coautoria, sempre pertencerá ao médium. 17. O médium ideal. Quando encontramos num médium o cérebro cheio de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos, de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores teriam sido insuficientes. Capitão 19, Papel do médium nas comunicações espíritas, item 225. É inegável que, do ponto de vista intelectual, os espíritos prefiram como médiums aqueles que lhes possam atender às expectativas para o que pretendem transmitir. Porém, entre um instrumento intelectualmente bem equipado, mas destituído de coração e outro com nítidas limitações intelectuais todavia rico de sentimentos, escolhem o segundo. Estamos, é óbvio, nos referindo aos espíritos que dão mais importância à essência moral de suas palavras do que à transmissão de meras informações de além-túmulo. Os evangelistas que registraram as lições de Jesus, com exceção de Lucas, que era médico e detentor de vasta cultura para a época, eram pessoas de parcos conhecimentos. Por esse motivo, o Evangelho foi escrito mais direcionado ao coração que à inteligência dos homens, como, aliás, carecia de ser, pois a necessidade humana mais premente é melhorar os próprios sentimentos. O Cristo veio ao mundo para edificar o reino divino a partir do coração das criaturas e não propriamente de seu cérebro. É preferível um médium que ama outro que apenas conhece. Sempre há grande risco de os médiuns cultos se elitizarem, distanciando do povo a palavra do Consolador. Não estamos com isso, promovendo a apologia da ignorância. Não obstante, não nos interessaria, na condição de instrumento, um médium insensível às necessidades de seus semelhantes. A mensagem espírita não deve se intelectualizar excessivamente, olvidando que a carência básica da criatura é de conforto espiritual e de encorajamento diante das lutas que faceia. O melhor médium é o que atenda aos espíritos superiores, tanto no que diz respeito ao intelecto quanto ao sentimento. Chico Xavier era a síntese do médium ideal, porque o sabia ser pela inteligência e pelo coração. Se os médiuns que se isolam com suas produções mediúnicas se dispusessem a frequentar as casas espíritas e participar com os demais companheiros das diversas frentes de batalha pela vitória definitiva da luz, as trevas não se mostrariam tão ameaçadoras às tarefas incipientes da doutrina. O problema é que, sem perceber, diversos medianeiros vão fazendo escola, influenciando outros com as suas atitudes elitistas, criando uma espécie de casta não comprometida com a causa senão do ponto de vista teórico. O espiritismo, na reviviscência do cristianismo, está necessitando de médiuns que não apenas empunhem a caneta ou elevem a voz das tribunas, mas também arregassem as mangas. De que vale ser dócil e prestativo instrumento dos espíritos desencanados, mantendo-se à distância dos encanados? Que diríamos da fonte que se recusasse a correr pela gleba árida ou da luz que se desviasse do escuro das cavernas onde é chamada a se projetar? Mediunidade não é flor de adorno para os que a possuem nem distintivo que se exibe ao peito, sem mérito correspondente. E chamamento ao trabalho ativo e perseverante, sendo que o médium que não atende escolhe permanecer na companhia dos espíritos que fazem ouvidos moucos aos apelos do Cristo. Por esse motivo, convém que, de quando em quando, o médium indague de si mesmo o que anda fazendo com os talentos mediúnicos que lhe foram confiados pelo alto, porque tempo chegará no qual igualmente deles será chamado a prestar contas ao severo tribunal da consciência. 18. De seu berço de pedra. Somos como compositores de música que compomos ou queremos improvisar uma área e temos à mão apenas um piano ou um violino ou uma flauta ou um fagote ou um assobio barato. É incontestável que, com piano, a flauta ou o violino, executaremos nosso trecho de um modo muito compreensível, ainda que os sons provenientes do piano, do fagote ou da clarineta sejam essencialmente diferentes, salvo os matizes do som. Mas, se não temos à nossa disposição senão um assobio barato ou um funil, aí é que está a nossa dificuldade. Capitão 19, Papel do médium nas comunicações espíritas, item 225. Durante longo tempo,
Não se dispunha, na Terra, de qualquer conhecimento teórico mais profundo em torno da mediunidade, o que não impedia que os espíritos se manifestassem de acordo com as suas possibilidades. Poucos eram os medianeiros mais ou menos lúcidos quanto à essência do fenômeno de que se faziam protagonistas. Em determinada época, o intercâmbio entre as duas esferas se tornou tão aviltante e sem proveito para as criaturas, que Moisés, o grande legislador hebreu, chegou a proibi-lo, e com justa razão, no livro chamado Deuteronômio, conforme se pode ler no capítulo 18, versículo 11. Na Idade Média, que durou cerca de 1000 anos, não se tem a conta dos milhares e milhares de portadores dos mais diversos dons mediúnicos que foram trancafiados nos hospícios ou, sumariamente, condenados à morte nas masmorras e nas fogueiras, provocando o retraimento do mundo espiritual. Antes da codificação, os espíritos se sujeitavam à vancuriosidade dos que se divertiam à custa das chamadas mesas girantes, ou rotantes, nos salões aristocráticos de Paris, enquanto tomavam o chá da tarde e especulavam supostos mortos sobre assuntos pueris. Com Allan Kardec, porém, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados alcançou maturidade e, naturalmente, se elevou à condição de ciência. Todavia, ainda por alguns lustros, os espíritos se submeteram às formas mais arcaicas de comunicação mediúnica, entrando em contato com os homens por meio da tipologia e da sematologia, a linguagem das pancadas e dos sinais, respectivamente. No entanto, rapidamente, o sistema de diálogo entre os dois planos evoluiu, com o aparecimento dos médiuns psicógrafos e dos sensitivos sonambúlicos, que, caindo em transe mais ou menos profundo, cediam a mão ou o aparelho fonador aos habitantes do invisível. Todavia a mediunidade considerada mecânica, ou inconsciente, foi cedendo espaço à semiconsciência, até a consciência plena, com os espíritos, gradativamente, conclamando os médiuns em geral a dividirem com eles encargos na tarefa do intercâmbio que se metodizava. O que, portanto, era de quase absoluta iniciativa dos espíritos, passou ao relativo controle dos encarnados, instruídos que são pelo espiritismo, no que tange aos parâmetros reguladores do contato proveitoso com os que morejam fora do corpo de carne. Não sabemos o que, no campo dinâmico da mediunidade, nos reservará o futuro. Não obstante, é lógico se esperar que o médium, em termos de parceria, seja cada vez mais solicitado pelos espíritos, facilitando ainda mais o entendimento entre os que vivem separados apenas pela densidade peculiar à matéria de que cada dimensão se constitui. Deixadas para trás questões de natureza religiosa e superados problemas de ordem ética ligados ao intercâmbio, não pairando qualquer dúvida quanto à reta intenção dos medianeiros em ação e o propósito superior dos espíritos que contatam os encarnados, a mediunidade, exercida livremente, há de possibilitar ao homem conexão psíquica com os espíritos situados nas mais recônditas regiões do universo. De seu primitivo berço de pedra, a mediunidade, um dia, também alcançará a sublimidade, transcendendo a sua condição humana nas palhas humildes de uma manjedoura. Para tanto, no laborioso percurso à frente, continuemos a nos esmerar, encarnados e desencarnados, na aproximação recíproca, somando esforços e dividindo responsabilidades, sem consentir que obscuros interesses, de parte a parte, venham a tisnar-nos os anseios de que, na Terra, a realidade da vida imperecível se proclame para todo sempre. 19. Médiuns que fraudam. Assim como deixamos hoje aos espíritos brincalhões e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis de pancadas e de transportes, assim também os homens pouco sérios entre vocês preferem o espetáculo dos fenômenos que tocam os olhos ou os ouvidos aos fenômenos puramente psicológicos. Capitão 19, Papel do médium nas comunicações espíritas, item 225. A mediunidade, como acontece ao espiritismo, se dirige à razão e não aos olhos. Os médiuns não devem se preocupar em serem instrumentos de manifestações retumbantes para os descrentes. Os espíritos sérios sabem que a fé é construção individual, fenômeno que ocorre de dentro para fora e não o contrário. Ao longo da recente história do espiritismo, que, como doutrina codificada, surgiu com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, foram muitos os médiuns que, por amor a si não à causa que abraçaram, forjaram fenômenos em que foram pegos fraudando. Extrapolando em suas atribuições, tomaram o lugar dos espíritos como agentes dos fenômenos mediúnicos legítimos e se ridicularizaram, expondo a doutrina a desnecessário desgaste perante a opinião pública. O povo não sabe que,
Infelizmente, também na seara espírita, o joio se encontra misturado ao bom grão. Existem legiões de espíritos interessados em desacreditar o que o espiritismo apregoa. Que todo médium, portanto, saiba reconhecer o seu próprio lugar de servir, adequando seus ímpetos à sua capacidade de servir como instrumento entre os dois mundos. Se todo medianeiro, com a sua faculdade discreta, cumprir com o dever que lhe compete em sua esfera de ação, ele estará fazendo tudo o que a espiritualidade espera que ele faça pela expansão da doutrina. Porém é notório que certos médiuns se prevalecem de seus dons para se promoverem pessoalmente, tirando partido desta ou daquela situação. Embora se rotulem de espíritas, engrossando as fileiras de seus adeptos, ainda não lograram assimilar o verdadeiro espírito da terceira revelação. Certos espíritos adversários da causa são tão sagazes, que chegam a concorrer no aparente êxito mediúnico de um médium para, depois, comprometê-lo moralmente, ocasionando repercussão negativa para ela, inclusive com publicações na imprensa sensacionalista. Neste sentido, os mais visados são sempre os que ocupam posição de destaque no movimento e não os tarefeiros que labutam no anonimato. É muito difícil que um médium, na trajetória que cumpre, não sucumba ao peso dos próprios interesses, por mais insignificantes sejam. Daí a necessidade de não se fazerem concessões ao que não é aconselhável e de não contemporizar com o que não seja doutrinariamente correto. Preferível errar por excesso de precaução que por falta de vigilância. O prejuízo decorrente será evidentemente menor. O maior fenômeno que a doutrina pode produzir, motivado pela fé raciocinada, é o de nossa renovação íntima. Não há prodígio mediúnico algum que a este se compare. Os fenômenos para os olhos e para os ouvidos são de fugaz duração, de vez que poucos os utilizam para efetuar as introspecções que antecedem a mudança interior. Dos 10 leprosos curados por Jesus, apenas um deles, tocado no coração, voltou para agradecer a bênção recebida. Quem demonstra verdadeiro entendimento da doutrina, não permanece de braços cruzados, usufruindo-lhe as benesses. A partir de si mesmo, dispõe-se a trabalhar pela construção do mundo melhor. Para ele, todo fenômeno de natureza mediúnica passa a ter importância secundária, porque a excelência da mensagem espírito satisfaz plenamente, assim como a fonte a jorrar basta ao viajor que, em suas águas cristalinas, sacia a sede que o atormentava. 20. Médiuns à prova. Quando perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e útil que a série das perguntas seja comunicada, de antemão, ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque mesmo nós temos então bem mais facilidade para responder, pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Capitão 19, Papel do médium nas comunicações espíritas, item 225. E comum que, mesmo os espíritas, com o propósito de lhes avaliar as faculdades, queiram colocar médiuns à prova. Kardec, inspirado pelos espíritos, foi extremamente corajoso ao escrever o texto que nos ensina os comentários neste capítulo. Os espíritos, sem dúvida, quando querem, em louvor da autenticidade do fenômeno, podem vencer os mais pesados obstáculos, inclusive aqueles que lhes são impostos pela própria insegurança do médium. Todavia os espíritos sérios não perdem tempo, tentando convencer os que não desejam acreditar em sua existência, principalmente quando a descrença é motivada por interesses subalternos da vida no mundo. Se o Criador, com os prodígios da criação, ainda não conseguiu convencer a todos acerca de sua existência, não seriam os espíritos, simplesmente homens fora do corpo, que lograriam convencer as criaturas sobre a realidade de sua essência imortal. Como escreveu o codificador, se as pessoas negam ter um espírito em si, como haverão de aceitar que outros possam tê-lo? Dentro desta linha de raciocínio, os adeptos do espiritismo devem estudar meios de facilitar, ao máximo, o seu contato com o mundo espiritual, e não recursos de embaraço à comunicação mediúnica. De maneira geral, os espíritos que se dispõem a interagir com os encarnados, através dos canais da mediunidade, são de elevação espiritual semelhante e, não raro, permanecem sem ação, quando se defrontam com empecilhos além dos habituais. Mas, infelizmente, o que se pretende é que tanto o médium quanto o espírito disposto a estabelecer contato sejam adivinhos ou, no mínimo, exímios telepatas a devassarem o subconsciente das pessoas, lendo o que elas procuram ocultar, inclusive de si mesmas, para que não fiquem expostas ao ludíbrio das mentes que tenham poder para decifrar seus pensamentos. Na maioria das vezes,
Isso é que faz com que recuem médium e espírito, receosos de se submeterem ao superlativo grau de exigência dos que estão buscando edificar a casa de sua certeza na imortalidade sobre a areia das intenções desonestas e não sobre a rocha inamovível da transparência de sentimentos. O médium precisa compreender que, no sistema de parceria mediúnica consciente que integra com os desencarnados, é ele o primeiro e necessário crivo ao qual o espírito comunicante e o encarnado que deseja acessar o mais além por seu intermédio, carecem de se submeter. O trabalho de ausculta da sinceridade das pessoas que anseiam por uma mensagem particular não deve ser relegado ao mundo espiritual, como se o medianeiro não tivesse nada a ver com a desonestidade dos que vêm bater as portas de suas possibilidades psíquicas. Muitos agem impelidos por má fé e, previamente instruídos por mentes doentias, fornecem ao médium informações e dados que não correspondem à realidade de suas aspirações, porque, no fundo, se o seu intuito pessoal é o de desmoralizar a tarefa do medianeiro, o dos espíritos inimigos da causa, se tivessem capacidade para fazê-lo, é o de comprometer a doutrina como um todo. Em mediunidade, o problema da mistificação é mais complexo que se imagina. Se espírito e médium podem mistificar, os encarnados que os procuram também podem, e com frequência o fazem. Que os médiuns, pois, postos à prova pelos que deles duvidam, aprendam, por sua vez, a duvidar dos interesses daqueles que intentam fazer da mediunidade motivo de chacota. E, antes de se entregarem ao transe, perguntem, auscultem e comparem, não escondendo de ninguém a sua condição de médium consciente e responsável, para que as pessoas aprendam a respeitar o seu método de trabalho, deixando-as livres, para deles se servirem como instrumento na condição em que se revelam ou, então, procurarem, alhures, outro que melhor lhes convenha. 21. A importância do médium. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Capitão 20. Influência moral do médium. Item 5. Os espíritos superiores não perdem oportunidade de vacinar-nos contra a vaidade e o personalismo. Aqui, de maneira geral, em nossa atual condição evolutiva, estamos expostos. A faculdade mediúnica, para contato com o mais além, é indispensável. Todavia, como instrumento, o médium não o é. Seria interessante, pois, que todo médium tomasse consciência de que é ele que necessita de trabalhar na mediunidade e não propriamente a mediunidade que depende de seu trabalho. Médiuns enxameiam em toda parte, dentro e fora da doutrina espírita. Os espíritos podem suscitar médiuns no seio de todas as raças e de todos os credos religiosos, qual, aliás, já o fizeram desde sempre. O médium espírita deve perder a pose de iniciado que, por vezes, adota, e render graças aos céus pelo privilégio de ser admitido a serviço da causa do Evangelho redivivo, na condição de último dentre os últimos de seus servidores. Ele não é um ser especial, dotado de recursos que a outros foram negados, e as faculdades de que se faz portador não falam da real estatura de seu espírito. O mundo espiritual inferior também conta com seus intérpretes na terra. Jesus Cristo nos advertiu quanto aos que, encarnados ou desencarnados, se fazem passar por fiéis mensageiros do alto. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. No capítulo 21, de O Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu Erasto com precisão. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. Médiuns existem que, com discrição e perspicácia, vivem fazendo insinuações em torno da missão que, supostamente, foram designados a cumprir entre os homens, provocam elogios a si, quando se apequenam, é somente com a intenção de que, de imediato, sejam exaltados pelos bajuladores que manipulam. Com raras exceções, os médiuns, notadamente os que mais se projetam no cenário da doutrina, são altamente compromissados ante a lei de causa e efeito, espíritos que, no passado remoto ou recente, faliram em suas atribuições no campo da fé. Outros muitos, pertencentes a ambos os sexos, tombaram nas lutas da afetividade, que lhes deixaram profundas e quase visíveis marcas no espírito ainda a se debater nos conflitos psicológicos de variada ordem.
Que o médium espírita se permita apenas a alegria íntima que lhe advenha do cumprimento do dever, por meio do qual irá resgatando, de maneira parcelada, o montante dos débitos contraídos outrora. E lute com todas as forças disponíveis para que, hoje em ação na mediunidade, não se lhe agrave no presente a situação de espírito devedor, prevalecendo-se do magnetismo de sua condição para continuar envolvendo emocionalmente pessoas incautas e sem discernimento. E jamais confira-se qualquer importância ou se considere imprescindível na tarefa em que outro médium, com certeza, será chamado a substituí-lo com vantagem. O bom médium está se tornando cada vez mais comum, mas o médium bom ainda é raridade. 22. A alma da mediunidade. 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Desejar o bem, expulsar o egoísmo e o orgulho. Uma coisa e outra são necessárias. Capitão 20. Influência moral do médium. Desenvolver a mediunidade é cuidar da própria espiritualização. O homem que se cultiva espiritualmente amplia a sua capacidade de percepção psíquica com naturalidade. A faculdade mediúnica que se desenvolve apenas a poder de técnica é sempre limitada. O homem virtuoso, muitas vezes sem que o saiba, é médium. Alguns dos santos da Igreja Católica, como Francisco de Assis e Teresa d'Ávila, sem nenhum conhecimento teórico a respeito, foram grandes expoentes da mediunidade. O amor é a capacidade mediúnica que transcende todas as demais, porque coloca o homem em direta comunhão com as dimensões superiores da vida. Os espíritos da codificação, ante a indagação que lhes fora feita por Kardec, não consideraram, na resposta fornecida, que as condições imprescindíveis para que a palavra dos espíritos superiores alcance as criaturas encarnadas sem qualquer alteração, seja uma exímia faculdade mediúnica em exercício. Boa visão nem sempre significa visão boa. Falar bem não é a mesma coisa que falar no bem. Até certo ponto, há que se distinguir do médium a mediunidade. Como instrumento, o médium pode ser irrepreensível, mas, em mediunidade, isto não basta. A condução de um veículo depende sempre da habilidade, mas, também do senso moral do motorista. O veículo pode estar em perfeita ordem e o motorista devidamente habilitado, mas se lhe faltar equilíbrio na direção, a perspectiva de desastre é iminente. A mediunidade, como faculdade neutra, pode se prender ao organismo, mas a sua utilização é ditada pelo discernimento de quem a possui. Não é somente tomando assento ao redor de uma mesa e concedendo passividade aos desencarnados, que alguém se torna médium. Ser médium da vontade de Deus, entre os homens, é a mais alta das mediunidades. Os espíritos superiores se interessam mais pela alma do médium, que, em suma, é a alma da mediunidade. De que vale um médium culto, detentor de inúmeras faculdades, mas que não consegue ser médium pelo coração? Os espíritos superiores, porque falam a linguagem do amor e da sabedoria, nem sempre se deparam com intérpretes à altura. Por essa razão, a luz dos planos mais altos não chega à terra senão em rápidos lampejos. Porque, no mundo, ninguém havia que lhe pudesse ser fiel intérprete da palavra, Jesus deliberou vir, ele mesmo, nos ensinar. Por outros lábios, o seu verbo nunca teria ecoado aos ouvidos humanos como prossegue ecoando até hoje. Existem espíritos para os quais, na terra, ainda não há médiuns. As epístolas que Paulo escreveu foram inspiradas pelo Cristo a Estevão, que, em seguida, as retransmitiu ao ex-doutor da lei, que as filtrou segundo a sua capacidade receptiva. Por isso, se alguns de seus parágrafos são verdadeiramente divinos, outros estão assinalados pela inevitável interferência da mão que os grafou. A ideia de que o médium seja um instrumento completamente passivo, qual se a mediunidade não lhe fosse mais que um apêndice, necessita ser afastada de nosso entendimento a respeito do assunto. Da alma da mediunidade, que é o médium, depende a alma dos comunicados de além-túmulo. 23. Mistificação. O orgulho perdeu numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, sem isto, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, enquanto que, tornados presas de espíritos mentirosos, suas qualidades primeiro perverteram-se, depois aniquilaram-se e mais do que um se viu humilhado por amargas decepções. Capitão 20. Influência moral do médium, item 228. O médium, quando não dotado de boas intenções de discernimento, pode ser enganado com facilidade. Os espíritos mistificadores enxameiam no mundo espiritual e sempre permanecem na expectativa da falta de vigilância deste ou daquele medianeiro para ludibriá-lo.
Alguns mistificam por leviandade, outros, porém, de caso pensado, com o intuito de causar prejuízo à tarefa que o médium desenvolve. Equivocadamente, dá-se excessiva importância ao animismo e quase nenhuma mistificação, quando semelhante problema é que constitui verdadeiro obstáculo ao exercício da mediunidade. O médium mais facilmente mistificado é aquele cujas intenções na doutrina não são as mais nobres e elevadas. O desinteresse pessoal do médium é a sua salvaguarda contra os espíritos mistificadores. O médium predisposto a enganar atrai a presença de espíritos enganadores. Há, pois, que se tomar muita cautela, notadamente quando os espíritos comunicantes tomam o nome de personalidades de destaque. Todavia não apenas os médiuns são passíveis de serem mistificados, não raro, aqueles que os julgam igualmente o podem ser. Não há necessidade de que se seja médium, com faculdades ostensivas, para ser vítima de mistificação. Aliás, os médiuns costumam ser mistificados com menor frequência do que aqueles que adotam posições extremistas em seus pontos de vista doutrinários. Em geral, culpam-se os médiuns pela ação dos espíritos mistificadores, quando muitos existem em ação na condição de adeptos encarnados da doutrina. O sentimento de orgulho, que se manifesta como personalismo, inveja, e ciúme, vaidade e ambição, se leva muitos médiuns a se perderem, leva um número maior de espíritas a se desviarem do bom caminho. Os espíritos infelizes não desejam o progresso espiritual dos homens por esse motivo, estão sempre a lhes criar embaraços ao cultivo das virtudes. A fascinação que, muitas vezes, consideramos estar com alguém, pode estar conosco. Para que o homem não seja enganado pelos espíritos que se camuflam em sua própria condição, carece, diuturnamente, de vivenciar a mensagem que prega, agindo com sinceridade na fé, de vez que os mistificadores naturalmente se afastam daqueles que nunca atendem os seus anseios. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, nos advertiu, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vejamos que Paulo se referia aos mistificadores encarnados e não apenas aos habitantes do mundo espiritual. Repetimos, o problema da mistificação não se restringe aos médiuns e aos espíritos, mas igualmente se estende aos obreiros fraudulentos, movidos por velados propósitos. É um erro, pois, quando se fala em mistificação, logo se pensa em médium e espírito, isentando os demais, como, por exemplo, dirigentes, oradores e articulistas encarnados do movimento espírita, sem nos referirmos aos caluniadores e perseguidores daqueles que, em silêncio, padecendo ignomínias, estão se esforçando no cumprimento do dever. 24. Concordância universal. Desde que uma opinião nova aparece, por pouco que lhes pareça duvidosa, passem-na pelo crivo da razão e da lógica. Capitão 20. Influência moral do médium, item 230. O codificador, sem dúvida, estava coberto de razão quando se referiu ao que denominou concordância universal do ensino dos espíritos, como endosso desta ou daquela nova informação advinda pela mediunidade. Não obstante, a unanimidade de opiniões em torno de uma questão revelada nem sempre acontece de imediato. Às vezes, não resta, aos encarnados, alternativa que não seja submeter o que determinado espírito diz ao crivo da razão e da lógica, aguardando, através de outros medianeiros, o aval de outras entidades. Ao tempo de Kardec, no segundo quartel do século XIX, porque não tinham fácil contato uns com os outros, os médiuns agiam com maior independência de pensamento. Hoje, infelizmente, com a maior aproximação dos medianeiros, principalmente após o advento da internet, o personalismo entrou em pauta, e é um ponto a ser considerado. Vige, no meio espírita, salvo exceções, como que uma disputa infundada entre os médiuns em atividade. Sendo assim, tais companheiros relutam em referendar, mediunicamente, o que outro logrou captar de maneira inédita. Lamentamos, profundamente, que assim seja, mas, analisando tão grave questão, não podemos nos omitir. Interesses subalternos estão minando o campo promissor da mediunidade. A disputa pela primazia dessa ou daquela informação singular chega às raias do absurdo, com médiuns não hesitando em mover campanhas difamatórias contra outros. Em consequência, os espíritos não encontram receptividade para que determinada ideia em embrião se desenvolva de maneira conveniente, valendo-se de instrumentos mediúnicos, teoricamente, mais bem aparelhados para o tentame.
Quando, em 1944, surgiu Nosso Lar, concebido mediunicamente por Chico Xavier, a obra, de início, causou grande impacto e as opiniões se dividiram. Alguns, mais afoitos, chegaram a dizer que o médium de Pedro Leopoldo estava sob intricado processo de fascinação. O certo é que demorou um longo tempo para que os outros medianeiros se sentissem encorajados a permitir que os espíritos escrevessem, por seu intermédio, obras semelhantes. Na atualidade, embora não com a mesma qualidade e brilho, elas são numerosas. Outro aspecto a ser considerado é que a concordância não carece, necessariamente, ocorrer dentro do âmbito da doutrina. A reencarnação, por exemplo, não foi revelada ao mundo pelo Espiritismo, que, como doutrina, é apenas mais uma voz a se levantar em defesa da tese da pluralidade das existências, que, diga-se de passagem, ainda não obteve o aval da ciência. Jesus, para nós, espíritas, é o Messias, mas, para judeus e muçulmanos, ele não passa de um profeta. Para Emmanuel, como também para nós, o Cristo é o governador espiritual da terra, cuja formação presidiu. Para certos adeptos da doutrina, Emmanuel está equivocado. Há quem considere a codificação sempre atual, outros, porém, dizem-no ultrapassada. A concordância universal do ensino dos espíritos deve, pois, ser considerada, a curto e médio prazo, na avaliação das notícias inéditas ou mais ou menos inéditas que, do mundo espiritual, chegam à Terra, de valor relativo e não absoluto. É evidente que nem tudo é aconselhável aceitar sem prévia análise, mas também não é de bom alvitre que se negue o que está sendo dito pela primeira vez, sob o argumento de que não foi dito antes. Isso é mera insensatez. 25. Influência do meio. 231. 1. O meio, no qual se acha um médium, exerce uma influência nas manifestações. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam tanto no bem quanto no mal. Capitão 21. Influência do meio. Os médiuns são sensíveis ao pensamento dos desencarnados e dos encarnados. Toda faculdade mediúnica, pois, é de natureza anímica. Contudo, mais sensíveis que ao pensamento dos encarnados, os médiuns o são de suas emoções. Consciente ou inconscientemente, o encarnado pode interferir na recepção de uma mensagem mediúnica. E, mais que interferir, pode influenciar no seu conteúdo. O médium é uma espécie de aparelho de ausculta do meio em que se encontra. Daí os comunicados que recebe, sempre refletem temas da realidade que vivencia. Com o médium, acoplado, por assim dizer, ao seu psiquismo, o espírito comunicante, até certo ponto, igualmente se permite sugestionar pela situação existencial da qual, de maneira indireta, está participando. A influência do meio, portanto, não é apenas de caráter vibracional. É praticamente impossível que o médium se isole, de maneira absoluta, do contexto psicológico e emocional em que vive. Ele recebe influências que terminam por refletir-se no comunicado de que se faz intérprete. O espírito, nada mais sendo que o homem fora do corpo, também não consegue se furtar às interferências do meio em que respira. Então tem-se, o médium com as influências dos encarnados, somadas às do espírito, o espírito com as influências dos desencarnados, somadas às do médium. Dessa operação mediúnica e anímica resulta a comunicação. O melhor instrumento mediúnico é o que se mantém mais bem informado sobre o que se passa no ambiente físico e extrafísico, em torno. O espírito mais apto a comunicar-se com proveito é o que se mantém atualizado quanto ao que se desdobra dos dois lados da vida, concomitantemente. O médium é o médium do espírito, e o espírito é o médium do médium. Um lhe fornece dados do mundo material, outro o coloca a par das coisas do mundo espiritual. Médium e espírito, não podendo, assim, dela se livrar, carecem aprender a utilizar positivamente a influência do meio. Chico Xavier dizia que Emmanuel, o mentor que lhe coordenava as atividades mediúnicas, escolhia o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo para estudo nas reuniões públicas, efetuando a média das necessidades das pessoas que a elas compareciam. Se o médium fugir ao convívio social, ele nunca será um bom termômetro para os espíritos. Mas, quando se trata da produção de um trabalho mais consistente, notadamente no campo da literatura, o médium necessita de recolhimento. Os livros de narrativa continuada, por exemplo, eram recebidos por Chico Xavier no aconchego do lar. No ambiente doméstico, as influências externas sobre o psiquismo do médium costumam ser menores, permitindo ao espírito trabalhar com maior independência. As mensagens avulsas,
porém, eram por ele psicografadas na ausculta direta das carências ao redor. Os encarnados que compareciam às inesquecíveis reuniões carreavam consigo as influências do mundo lá fora, sendo, naquele instante, medianeiros da humanidade, que representavam com as suas dores e anseios. Sob essa óptica, a ideia de parceria, em mediunidade, se amplia consideravelmente. Médium e espírito são antenas, voltadas um para o outro quanto para a humanidade visível e invisível, a se retratarem. Dentro desta engrenagem psíquica, que a confiança mútua se põe a lubrificar, a menor dúvida é semelhante à intromissão de uma pedra que danifica e compromete o seu funcionamento. 26. Pobres irmãos. 217. Uma vez a jacuidade desenvolvida no médium, é essencial que ele não a transforme em abuso. A satisfação que ela causa a alguns principiantes excita-lhes um entusiasmo que é importante moderar. Devem pensar que a mediunidade lhes foi concedida para o bem e não para uma vã curiosidade. Por isto é útil servir-se dela apenas nos momentos oportunos e não a cada instante. Capitão 17. Formação dos médiuns. A mediunidade de efeitos intelectuais é uma faculdade que se caracteriza pela maior influência do pensamento dos espíritos sobre o pensamento do médium. Portanto, no transe mediúnico autêntico, há sempre mais do espírito comunicante no médium do que do médium no espírito comunicante. Aliás, como intermediário, a função do médium é a de apassivar-se cada vez mais, deixando o desencarnado em estado de maior independência intelectual. Isso, porém, não deve servir de pretexto para que o médium abdique da prudência e do controle que é chamado a exercer sobre os espíritos que se comunicam por suas faculdades. Sobretudo, que não deixe de vigiar a si mesmo, extrapolando quando sob discreta ação dos desencarnados. Explicamo-nos melhor. Infelizmente, existem médiuns que agem mais por si, segundo as suas conveniências pessoais, dando a falsa impressão de se encontrarem em transe profundo. Efetuam supostas revelações em torno da vida passada das pessoas, que, de modo algum, correspondem à realidade. Tentam manipular, afetiva e psicologicamente, os mais incautos, transmitindo-lhes recados espirituais elaborados por intenções dissimuladas. Embora não objetivem lucro imediato, ambicionam um tipo de ganho que, somente com o tempo, se coloca à mostra. Para alcançar os fins que colimam, usam, inescrupulosamente, o nome de veneráveis benfeitores da vida maior. Disfarçam-se, sabendo aparentar humildade e, não raro, se apresentam dentro de uma condição que chega a inspirar confiança. Neles, confundindo quantos se disponham a observá-los e dividindo opiniões, alternam-se estados de lucidez e perturbação. Quando chamados a se manifestar sobre aqueles que não conseguem ludibriar, extravasam toda a sua contida indignação e se desmandam na crítica. Os dirigentes dos centros ou os responsáveis pelas reuniões mediúnicas em geral hão de ter muita cautela com semelhantes companheiros, que, com os seus propósitos, ainda não se encontraram dentro da doutrina, ignorando eles mesmos o que os move na seara espírita. Espíritos sob inúmeros tormentos, advindo deles e dos espíritos que atraem, não conseguem alicerçar-se nas tarefas menores, perseverando na prática diuturna do bem, antes de se candidatarem a encargos de maior responsabilidade e envergadura espiritual. Do pequeno espaço que, por vezes, lhes é concedido neste ou naquele grupo, tencionam, em nome de suas supostas faculdades mediúnicas, influenciar decisões e traçar diretrizes, colocando-se como foco das atenções. Pobres irmãos, que ainda não descobriram que mediunidade é sinônimo de serviço desinteressado em benefício do próximo, com o médium sendo chamado a conjugar o verbo renunciar em todos os seus tempos e modos de conjugação. Quando, por fim, caindo em si, descobrirem o quanto têm, repetidas vezes, malbaratado a oportunidade de redenção que o mais alto lhes concede, haverão de ouvir soar na acústica da alma as indeléveis palavras do Mestre: nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. 27. Indispensável pergunta. 218. Se, apesar de todas mediunidade não se revela de muito natural renunciar a ela, a cantar,
Quando não se tem as tentativas, a nenhum modo, é como se renuncia a vós. Capítulo 17. Formação dos médiuns. Não nos cansaremos de repetir que a mediunidade não revela a condição de maior ou menor elevação espiritual de quem quer que seja. Ser médium não é privilégio. Em muitos medianeiros, as faculdades mediúnicas jazem em estado latente à espera do momento de florescer. Pode ser que determinado sensitivo, durante uma ou mais existências no corpo, esteja se preparando para o cumprimento de tarefa futura. Aqueles, pois, que não são chamados agora ao exercício ostensivo da mediunidade não devem se considerar preteridos. Contentem-se com as suas infinitas possibilidades de trabalho em favor da doutrina e de si mesmos, atuando em outros campos de atividade não menos importantes. Habitualmente, as pessoas, em geral, apenas enxergam o médium como alguém que aprecia um artista em cena, sob a luz dos holofotes e os aplausos da plateia. Não sabem dos dramas pessoais que se lhe desenrolam no camarim, muitas vezes, entre uma e outra rápida aparições no palco. A mediunidade não isenta ninguém de suas lutas e provas. Os grandes medianeiros da doutrina foram os que sempre mais sofreram, chamados a difíceis e intransferíveis testemunhos no cotidiano. Amargaram decepções, abandonos, injustiças, calúnias, difamações e, não raro, profundas decepções consigo, ao poderem constatar as próprias fragilidades. Os que desejam, a qualquer preço, ser médiuns, apenas com o intuito de satisfazer um capricho de natureza pessoal, evidentemente não sabem quanto isso haverá de lhes custar em renúncia e sacrifício. E a vida, sempre sábia em todas as suas manifestações, em não lhes correspondendo, de imediato, a tais anseios, talvez esteja aguardando que, primeiro, se fortaleçam e adquiram maior capacidade de discernimento, antes de os chamarem a encargos mais espinhosos, em que tantos e tantos se complicam. Será que, caso não desfrutássemos hoje no mundo da liberdade de crença e vivendo ainda sob o império da opressão religiosa, qual em passado recente, quando tantos e tantos pagaram com a vida pelo seu idealismo, seriam tão numerosos os candidatos à mediunidade? Equivocam-se quantos imaginam que esta ou aquela faculdade mediúnica ostensiva lhes possa conferir qualquer status ou prerrogativa de natureza social, por caminho mais curto à satisfação de suas ambições. O mundo espiritual mais próximo do homem se repleta de medianeiros fracassados que não souberam ou não quiseram honrar os seus compromissos de servir a Jesus, nas bênçãos do Espiritismo, sem outro interesse que não seja de trabalhar pela expansão do Evangelho na Terra. Assim, antes que insista no desenvolvimento de seus dons mediúnicos, como quem se lança a uma aventura, convém que o candidato a médium faça e responda a si mesmo a seguinte pergunta: em meu desejo de ser médium, qual a intenção que me move? E outras, decorrentes desta primeira: o que pretendo? O que quero? Zero o que busco. Infelizmente, de uma maneira ou outra, poucos são os que, da mediunidade não tiram partido, porque o dá gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, das palavras do Cristo, não se refere apenas a algum tipo de comércio financeiro ilícito. A questão não é que seja ou deixe de ser médium, mas, sim, que o sincero adepto da doutrina seja coerente nos exemplos transmitidos. Aquele que se faz medianeiro do espírito da causa que abraça é mais imprescindível para ela do que aquele que, simplesmente, se limita a intermediar espíritos, como se não passasse de uma caixa de ressonância, a qual pouco se importa com a qualidade do som emitido. Ser tarefeiro é indispensável, ser médium é opcional. 28. Grupos dominados. Se o espírito percebe que o médium já não corresponde a seus fins e não aproveita as instruções e os avisos que lhe dá, ele se retira para procurar um protegido mais digno. Capítulo 17. Formação dos médiuns, item 220. 3. O espírito protetor esclarecido é o que eu sempre exorto o médium a estudar e combate, em seu tutelado, toda a tendência que reverta ao personalismo deprimente. O médium que está sempre se indispondo com alguém, melindra-se por tudo e por nada, faz exigências descabidas para continuar trabalhando e querendo deter a palavra final nesta ou naquela questão. Das duas, uma, não está bem assessorado espiritualmente ou está ignorando as orientações que recebe. O médium, por exercício de humildade, deve ser o primeiro a ouvir e o último a falar. Existem espíritos, vinculados a este ou aquele grupo, que não têm compromisso mais sério com a proposta espírita. Poucos são os desencarnados que, no corpo e fora dele, se alinham com o pensamento de Jesus, nas interpretações de Allan Kardec.
Espíritos vaidosos e personalistas, numa palavra, pseudo-sábios, jazem, na atualidade, infiltrados em inúmeras casas espíritas, que passaram a dominar. Em sintonia com os médiuns e dirigentes, imprimem as atividades dos centros que influenciam um rumo incompatível com o que nos é traçado pelo Consolador. Não praticam a mediunidade, mas, sim, o mediunismo, que fazem prevalecer sobre as reuniões de estudos doutrinários. Sob estranhos pretextos, suprimem as tarefas assistenciais da casa, alegando, por exemplo, que a obra assistencial é onerosa e sem retorno. Não se integram a outros grupos, dos quais não se aproximam e não permitem aproximação. A maioria de seus participantes vive de espírito armado contra os demais companheiros de ideal, a que observam com desconfiança e até por adversários. Ouvem mais a palavra de seus supostos espíritos guias do que os preceitos da codificação. Colocam toda a obra mediúnica sob suspeita, notadamente aquelas que intentam tirá-los do fascínio sob o qual se encontram. Incoerentemente, imitando o que Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus, coem um mosquito e engolem um camelo. Não franqueiam a tribuna ou quem possa falar, contestando-lhes as ideias enraizadas. Julgam-se sob as graças de veneráveis entidades e acreditam-se, particularmente, protegidos por elas. Em semelhantes grupos, os benfeitores da vida maior encontram pouco, ou quase nenhum espaço para atuarem. Trazem, na fachada, o nome de espírita, que, na prática, não passa de mero rótulo, de vez que não tem a menor preocupação com a tolerância e a fraternidade. Muitos desses centros permanecem, durante longo tempo, sob o domínio das falanges espirituais inferiores, que, inclusive estendem o seu raio de ação ao reduto familiar de muitos de seus frequentadores. E nunca sem alguma espécie de conturbação dolorosa que os seus integrantes logram sair do estado de hipnose em que se encontram, impedindo-os de, verdadeiramente, crescer em espírito. A casa espírita onde a caridade legítima, a partir de seu corpo diretor, não impere, está sempre propícia a semelhante ação nefasta do mundo espiritual inferior. 29. Espíritos 0S que se comunicam. Se podem proibir algumas pessoas de se comunicar com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos, nem impedir-lhes a influência oculta. Capitão 33, da Obsessão, item 254, 7. A mediunidade é uma via de mão dupla. Se os homens desejam o contato com os espíritos, estes, por sua vez, procuram contato com os homens. A evocação, portanto, direta ou indireta acontece da terra para o mundo espiritual, e vice-versa. Não raro, são os espíritos que provocam a presença numa casa espírita da pessoa com a qual querem entrar em contato. Ao proibir a comunicação com os mortos, no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, Moisés, o profeta hebreu, não levou em consideração as comunicações espontâneas, de iniciativa dos espíritos. Aliás, a doutrina espírita se caracteriza por ser de iniciativa dos espíritos, ou seja, foram eles, os habitantes do mais além que vieram acordar os homens para as realidades da vida imperecível. O fenômeno das mesas girantes que, por assim dizer, foi o berço do espiritismo, era provocado pelos espíritos e não pelos médiuns, que dele participavam sem conhecimento de causa. A participação consciente dos médiuns, no intercâmbio com os desencarnados, veio com a doutrina espírita. Hoje, não apenas os encarnados procuram notícias de seus familiares domiciliados nas regiões além da morte, os desencarnados, igualmente, anseiam saber dos afetos queridos que permanecem no mundo. Passada, pois, a fase de incredulidade em torno da mediunidade, que possibilita uma aproximação sem precedentes entre os dois planos, o intercâmbio simples entre encarnados e desencarnados será aceito naturalmente, porque o homem compreenderá que os espíritos, em maioria, vivem à sua volta, muitos deles ansiosos por reencarnar. A mediunidade, no futuro, estará onde sempre esteve, no meio do povo, independentemente de crença religiosa. Agora, é evidente que, para um intercâmbio mais proveitoso, os médiuns carecem de se educar e aprender a ciência da sintonia. Todo espírito encontra campo propício para interagir com os encarnados. Poucos médiuns, porém, oferecem condições de receptividade aos espíritos mais esclarecidos. Interessante que, à época em que Jesus esteve entre os homens, na terra, apenas os espíritos inferiores se comunicavam,
aqueles que viviam em estreita simbiose com os encarnados, sugando-lhes as energias. O Novo Testamento não nos informa sobre a comunicação de um único espírito superior, pelos recursos deste ou daquele medianeiro. A exceção ocorre no Monte Tabor, com o próprio Cristo, transfigurado, servindo de médium para as materializações de Moisés e Elias. No entanto, bastou que ele se retirasse do mundo para que, em seguida, tivéssemos o Pentecostes, quando, ao mesmo tempo, dezenas de médiuns caíram em transe, na maior sessão mediúnica pública de que se tem notícia na história. Os que acusam os adeptos do espiritismo de promoveram a comunicação dos espíritos a contragosto destes, estão, pois, enganados. Em geral, os desencarnados também se esforçam pelo contato, e tanto assim é que são eles, e não os encarnados, que promovem os encontros espirituais que acontecem durante o desdobramento natural do sono. Quase sempre, é a presença dos familiares encarnados em determinado centro espírita que efetua uma evocação indireta daqueles espíritos com os quais desejam entabular diálogo. Os espíritos, por si, por mais fossem chamados, não iriam responder à evocação de um médium que, para eles, na maioria das vezes, é pessoa desconhecida, sem nenhum laço afetivo mais forte que justifique o seu comparecimento a esta ou aquela reunião. Por isso, o médium Chico Xavier se valia de uma expressão para definir, com palavras claras e objetivas, a essência do fenômeno de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. O telefone só toca de lá para cá. 30. O nome dos espíritos. Desde que o espírito diz apenas boas coisas, pouco importa o nome sob o qual as deu. Capitão 24, Identidade dos Espíritos, item 255. Às vezes, os médiuns se revelam excessivamente preocupados com o nome dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. O valor de um comunicado de além-túmulo está no seu conteúdo, e não propriamente na identidade do espírito que o transmitiu nem do médium que o recebeu. Médiuns de renome podem receber comunicados sob suspeita, tanto quanto médiuns anônimos podem receber mensagens de caráter moral e mesmo intelectual irrepreensível. Ninguém, pois, deve se deixar impressionar pela autoria espiritual deste ou daquele comunicado. O mundo espiritual se repleta de companheiros anônimos, de real elevação, que permanecem na expectativa de que um médium lhes ofereça oportunidade de trabalho através dos canais da mediunidade. Muitos dos tarefeiros desencarnados mais conhecidos, que continuam se responsabilizando por este ou aquele comunicado mediúnico, já reencarnaram ou estão em vias de reencarnar. Uma página, uma fala, um livro, uma voz, enfim, o mais leve e discreto sinal que os desencarnados transmitem à Terra deve ser analisado pelo seu conteúdo. Em mediunidade, igualmente, a árvore se revela pelos frutos que produz e não pela extensão de seus galhos e pela formosura de sua folhagem. Existem comunicados bem redigidos, ou verbalizados, completamente destituídos de luz espiritual. É comum que, no início de seus exercícios, os médiuns principiantes se fixem nos nomes conhecidos. Não raro, para inspirar-lhes confiança, os seus próprios espíritos protetores deles se servem, até que, com maior experiência, estes mesmos medianeiros lhes ofereçam independência mental para, se for o caso, se identificarem. Um espírito mistificador poderá se valer de um nome respeitável, com o intuito de que as suas ideias sejam mais facilmente aceitas, mas não logrará nelas a pôr o selo de qualidade, que é característica dos espíritos moralmente elevados. Talvez, o maior problema dos médiuns seja o de sempre se considerarem médiuns para os outros e jamais para si, ou seja, o que recebem, em forma de esclarecimento e advertência, é dirigido a terceiros e não a eles mesmos. Por outro lado, muitos dos destinatários dos recados que os espíritos transmitem os tomam como tendo sido enviados exclusivamente aos próprios médiuns que os captaram. A fonte mediúnica de um comunicado do mundo espiritual é de importância relativa, porque, por mais cristalina, corre o risco de se conspurcar. Somos de parecer que os médiuns principiantes não deveriam mesmo se fixar no nome do espírito, qual se da elevação do espírito que se manifesta, por seu intermédio, dependesse a sua credibilidade. Nesse sentido, os médiuns que procuram fazer-se prevalecer pela suposta identidade dos desencarnados que se exprimem por suas faculdades já começam de maneira errada. E, dificilmente, os médiuns que começam de maneira equivocada, conseguem admitir o erro e a se corrigir. A mediunidade não confere grandeza a médium algum. É o médium que, literal e figuradamente, carrega a mediunidade,
E não é a mediunidade que carrega o médium. O espírito comunicante, seja ele qual for, é uma entidade neutra, que não consegue tornar o médium mais médium do que é. Em suma, a mediunidade é uma faculdade com dupla característica em seus resultados e consequências. Está afeta tanto a capacidade intelectual quanto moral de seu possuidor. 31. Especialização mediúnica. Concebe-se que deve ser muito raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. O médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, porém há sempre uma predominante, e esta que ele deve esforçar-se por cultivar se lhe é útil. Capitão 16. Médiuns especiais. Item 198. A base para todas as faculdades de efeitos intelectuais é a mesma, o pensamento do médium. Portanto, do ponto de vista teórico, o médium falante pode, igualmente, ser escrevente, e vice-versa. O que faz com que um médium escreva o pensamento dos espíritos ou traduza verbalmente é a maior flexibilidade dos órgãos envolvidos no fenômeno da escrita ou da fala. Os médiums mais aptos a escrever escrevem, os mais aptos a falar falam. Em alguns médiums, como esclarece o codificador, diferentes faculdades podem coexistir. Assim, deparamo-nos com sensitivos que escrevem e falam que os espíritos lhes transmitem ou que os escutam e enxergam. Não obstante, é de bom alvitre que o médium procure cultivar a faculdade mediúnica para a qual revele maior aptidão. Numerosas faculdades não traduzem a capacidade do médium como intermediário. Mais vale, por exemplo, um médium que seja apenas bom psicógrafo ou psicófano do que outro que queira ser psicógrafo e psicófano ao mesmo tempo. Raramente, exímio pianista consegue ser exímio no manejo de outros instrumentos musicais. Poucos são os que, de maneira concomitante, se destacam como cantores no palco e atores em cena. Existem ótimos prosadores que quase nada conseguem como poetas. A faculdade mediúnica, para ser proveitosa, também requer especialização. Dificilmente, tem-se um médium de efeitos físicos com a mesma capacidade de produção nos fenômenos de ordem intelectual. O médium carece de colocar limites à sua ambição. Se estiver no exercício da psicografia, não queira aventurar-se no campo da cura. Se estiver no campo da cura, não se desmande no exercício da psicografia. Os médiums que não priorizam uma faculdade sobre as demais sempre acabam se perdendo, tornando-se improdutivos em todas elas. Em Allan Kardec, por exemplo, todas as faculdades mediúnicas convergiam para a intuição. Em Chico Xavier, considerado o maior fenômeno mediúnico da história, prevalecia a psicografia. Todo médium renasce com a possibilidade mediúnica em que é chamado a fazer o melhor. Muitos médiuns passistas conseguem, com o simples ato de estender as mãos, o que dezenas e dezenas de outros não conseguem em continuados e improfícuos exercícios psicográficos. Um médium não deve querer ser outro médium, mas, sim tentar copiar-lhe as faculdades, porque não se esforça para imitar-lhe os exemplos de vida ou não se oferece para dividir com ele as suas lutas. O médium que revela descontentamento com a faculdade mediúnica que possui está com outros propósitos dentro da doutrina, que não sejam o de servir desinteressadamente. Para ser útil à causa espírita no mundo, ninguém carece de ser médium. Basta que se tenha boa vontade e se disponha a trabalhar no bem de todos, com esquecimento de si mesmo. A condição de espírito é mais que a condição de médium, quando o referido medianeiro, dando destaque à mediunidade, coloca a sua condição de espírito em segundo lugar. 32. Generalização da mediunidade. 9. Nos mundos mais adiantados do que os nossos, a coesão dos espíritos é mais frequente. Mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a rudeza do corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Capitão 6. Manifestações visuais. Item 100. É natural que, com a espiritualização do homem, a mediunidade se generalize na Terra, não permanecendo circunscrita ao âmbito da doutrina. Aos poucos, todos haverão de, por uma maneira ou outra, se colocar em contato com os desencarnados, facilitando o intercâmbio com os habitantes do mundo espiritual. Somos de parecer que é mesmo providencial que a mediunidade se descentralize. O Espiritismo, conforme temos dito em outras oportunidades, não detém a patente da mediunidade. Ela não foi criada por ele. O mérito de Allan Kardec foi o de estudar os fenômenos e desmitificá-los, possibilitando um intercâmbio salutar com os espíritos. Kardec foi o desbravador do mundo espiritual.
com o seu senso de investigação, classificou os espíritos e ensinou-nos a identificá-los de acordo com a sua natureza. O codificador, como quem aparta o joio do trigo, separou a mediunidade da obsessão. Assim, temos o que podemos chamar de mediunidade espírita, mas a mediunidade, em si, não é espírita. Os santos da